tá chorando porque se você tem um Deus que cuida de você, que jamais te esqueceu, Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Olá, meus irmãos, Deus abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo. Apocalipse 2, versículo 7. Deus conceda a você nessa manhã, nestes momentos difíceis, um equilíbrio emocional e um equilíbrio espiritual. Bom, visto que o natural segue o espiritual. É algo que nós temos que entender que estamos vivendo um tempo histórico. O maior acontecimento de todos os tempos é este agora, que é o arrebatamento da igreja noiva. E as coisas natural, ela caminha com o espiritual. Estão vivendo um tempo de pandemia, de perplexidade, de uma coisa fora da curva, um acontecimento terrível no natural. Bom, no espiritual, algo grandioso irá acontecer, ao qual nós já sabemos que é o arrebatamento. Mas nesse meio termo, nós sabemos que a igreja ela terá uma pressão, terá uma agitação. Em meio a uma agitação, o arrebatamento sucederá. O Mombrana nos deixou isso claro. Bom, ali Israel, quando saiu do Egito, antes de passar pelo Mar Vermelho, sofreu uma pressão ali, o profeta tomou aquilo como exemplo. Bom, o que eu quero dizer é que essa pandemia natural, estão vivendo também uma pandemia espiritual. Esse tormento que está acontecendo espiritualmente está tentando tirar as pessoas do plumo, fazendo com que pessoas fiquem perturbadas, fazendo com que pessoas fiquem desacreditadas, e a fé de muitos está desvanecendo. Alguns estão caindo na armadilha do diabo e mordendo a isca do diabo, porque ele quer que o povo briga entre si, com a defamação, com a crítica, e deixando que o ódio entre no coração, o desejo de vingança, isso não cabe a nós, isso é o desejo de Satanás. Eu quero que você entenda, meu irmão, que tudo isso é necessário, essa pressão. Era necessário que José tivesse aquela pressão dos seus irmãos e fosse para o Egito, sofresse aquele tempo de calabouço, aquele tempo de pressão, até que ele fosse levantado ao posto mais alto como governador do Egito. É necessário que a noiva, antes do arrebatamento, ela sofra essa pressão, uma pequena perseguição, e o profeta diz que o abandono vai vir, o abandono virá. Paulo diz que ele ficou sozinho no final do seu ministério, o Mombrana ficou sozinho no final do seu ministério. A igreja noiva, ela sofrerá uma perseguição, e o profeta fala que o abandono virá. Por que o abandono virá? As paredes de escora, aquilo que você achava que era um absoluto, vai cair por terra, meu irmão. Cristo é o nosso absoluto. Tudo isso vai servir para nós olharmos para cima e saber que a nossa redenção vem do céu. No natural, as pessoas estão tão perplexas, tão desacreditadas na ciência, porque mesmo com a vacina estão morrendo, né? As pessoas olham para nós nas ruas, nós conversamos com o povo aqui, e eles dizem para nós: só Deus. Só Deus. E é realmente isso no natural, somente Deus. E no espiritual também é somente Deus. Nós não podemos mais ficar com essa fé de bebê, ficar ancorado, segurado na fé de outros. Quando nós éramos meninos, nós atuávamos como menino. Nós segurávamos nas mãos do nosso pai e cuidávamos para atravessar a rua, e tropeçava, era levantado. Bom, nós estamos no tempo do arrebatamento e é necessário um amadurecimento, porque nós não somos mais bebê na mensagem, nós somos adultos. Paulo chegou a dizer que nós já deveríamos ser mestre, cada um de nós deveríamos ser mestre pelo tempo de conhecimento, pelo tempo que nós já temos
de mensagem de cristianismo, bom, isso deve levar nós a uma reflexão, porque visto que o povo da mensagem é um povo que não gosta muito de ler, é uma verdade doída, mas eu gosto de falar a verdade porque causa impacto com cada pessoa. Sou um povo que não é leitor de Bíblia, não é leitor de mensagem, e isso traz um retrocesso espiritual, porque a fé está na palavra de Deus, a fé para arrebatamento está nas mensagens. Você precisa ler as mensagens, você tem que parar de pegar recado. Visto que o profeta, mesmo dizendo em uma de suas mensagens, eu não tenho aqui em mente, mas quem quiser eu posso depois dar o parágrafo, ele diz que a pregação de púlpito para quase nada serve. O que vai servir é a sua intimidade com Deus, é o seu contato com Deus através da mensagem, através da leitura, através da oração. É isso que vai te dar um levantamento, um posicionamento em você e Deus. Enquanto você estiver ancorado numa fé humana, você ainda não está preparado para arrebatamento. Todas as pessoas que estão hoje fracassadas espiritualmente, a reclamação é a mesma coisa. Ah, mas pastor fulano caiu, ciclano fez isso, eu não acredito mais nessa mensagem. Bom, irmão, a Bíblia, ela já nos disse, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à sua direita, mas você, eleito de Deus, não será atingido. Desde que a sua fé esteja estabelecida, firmada em Deus, pode cair quem for, né? A sua fé está em Deus. Por isso que você tem que ter ouvidos espirituais para ouvir o que Deus está falando, o que Deus está fazendo neste exato momento. Ele já está fazendo a separação do trigo e o joio. Já está acontecendo. Você está entendendo, meu irmão? A posicionamento seu vai declarar se você é trigo, vai mostrar se você tem semente aí dentro mesmo ou se somente é palha, porque a maioria esmagadora nós sabemos que é palha. É palha. Bom, vamos seguir um pouquinho aqui, o tempo está voando. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. A revelação das eras de Éfeso. Pode ser que milhões ouçam essa palavra e leia, mas quantos prestarão atenção a ela? Quantos estão desmiuçando essa palavra, observando o que o Espírito está dizendo a você? E muitas das vezes Deus está falando entre linhas com você e você não está compreendendo porque você está baseado sua fé em um homem. Bom, o profeta diz que ele mandou uma carta para Meda dizendo: Meda, estou com saudade, Meda, eu te amo. E ele diz, uma pessoa comum poderia ler essa mensagem, essa carta e apenas só ler aquilo. Mas Meda, por ser a sua esposa, ela sabia que tinha muito mais atrás daquelas palavras, estou com saudade, eu te amo, porque ela era esposa dele e sabia que tinha muita coisa entre linhas. Bom, o que eu quero dizer para você, quando você tem uma intimidade com Deus, uma intimidade com a palavra de Deus, você sabe que Deus está falando com você. Você sabe que Deus quer o seu posicionamento. Bom, mas muitos vão prestar atenção, muitos vão ouvir, mas nem todos vão prestar atenção ao que o Espírito está falando. E isso está dizendo aqui, isso não sabemos, mas aquele que prestar atenção, prestar ouvidos e quiser conhecer as palavras da verdade, encontrará um Espírito de Deus iluminado. Eu vou repetir novamente, você prestar bem atenção. Pode ser que milhões ouçam essas palavras e as leiam, mas quantos prestarão atenção a elas? Isso não sabemos, mas aquele que prestar ouvido e quiser conhecer as palavras da verdade, encontrará o Espírito de Deus iluminando-o. Se o seu ouvido estiver aberto à palavra, o Espírito de Deus fará a palavra real para você. Aqui é um grande problema. Gente, vamos dar ouvido à palavra de Deus. Está tudo na mensagem, está tudo na Bíblia. Vamos ler a Bíblia. A fé para o rapto está na Bíblia, está na mensagem. É preciso ler. Aquele que estiver aberto à palavra, seus ouvidos abertos à palavra.
o Espírito de Deus fará. Ele não vai passar por alto, não. Ele fará a palavra real para você. Você não vai ficar confundido, não. Você não vai ficar aí preocupado, não. Desolado, não. Deus está fazendo separação. Nem que você fique sozinho, mas você está firmado com Deus. Você não vai precisar mais de escora, você não vai precisar mais de mãozinha de papai para atravessar a rua, não, para comer um mingauzinho, não. É tempo de ser mestre nas Escrituras, pelo tempo de conhecimento que você tem da palavra. A sua fé tem que ser uma fé sólida em Cristo, não em homens, não em mulher, não no marido, não no filho, não o filho no pai, não a igreja no pastor, não o pastor na igreja, não. É em Cristo. Vamos encerrar aqui, ó. Agora, isso é uma obra do Espírito. Eu posso lhe ensinar a verdade, mas se você não abrir seus ouvidos para ouvi-los e seu coração para recebê-lo, você não obterá a revelação. Adianta? Mombrana já pregou essa mensagem, o mensageiro já veio, a palavra de Deus está aqui conosco, mas não adianta. Se você não abrir o seu ouvido à verdade, se você não abrir o seu coração, você não obterá a revelação. É o que tem acontecido hoje. Irmão, abra seu coração, abra seus ouvidos à palavra do Senhor, abra, que Deus vai te ajudar. O eleito não ficará confundido. Se fosse possível, enganaria o eleito, mas não é possível. Amém, meu irmão? Então vamos terminar o dia que começamos? Apocalipse 2:7. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E ao que vencer, daí de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te recompense, que você tenha um ótimo dia na presença do Senhor. Eu espero que te ajudei. Compartilhe esse vídeo para ajudar muitos. Deus te abençoe.